Senta aí, pega a pipoca, que hoje nós vamos falar do surgimento de Israel. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Durante a década de 1930, em várias partes da Europa, mas principalmente na Alemanha, com a ascensão de Hitler, a perseguição dos judeus intensificou-se. Como resultado disso, a migração de judeus para a Palestina aumentou consideravelmente. E em 1931, o número de judeus na Palestina já estava na casa dos 174.600. E em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e com ela o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição e eliminação em grande escala dos judeus e outras etnias pelos alemães seguidores do nazismo. Foram criados campos de concentração e de extermínio para esse fim, como os de Auschwitz, e políticas de Estado, como o Plano Juízo Final. Uma filosofia judaica cria uma tese controversa sobre os males perpetrados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito mundial na Palestina, os árabes muçulmanos se aliam à Alemanha, pois tinham dois inimigos em comuns, os judeus e, em menor escala, os britânicos. Em 1936, houve uma revolta árabe contra seus vizinhos judeus e seus dominadores britânicos. E para resolver essa questão, os governantes ingleses montaram uma comissão Peel, liderada pelo Lord Peel. O grupo estudou o problema e concluiu que o motivo era a violência, que os dois povos buscavam governar o mesmo local. A comissão Peel propôs criar dois estados independentes para solucionar o problema. A proposta pensava em favor dos árabes. 80% do território seria árabe e 20% seria judeus. Os judeus aceitaram a proposta, mas os muçulmanos rejeitaram e retomaram a onda de violência. No fim da guerra, com a derrota da Alemanha, os palestinos sofreram um duro golpe. Devido ao Holocausto, a ideia da criação do Estado de Israel ganhou muita força dentro da comunidade internacional. Auxiliados principalmente pelos judeus dos Estados Unidos, os judeus europeus sobreviventes passaram a imigrar em massa para a Palestina. O lugar ainda estava sob domínio britânico e os ingleses adotaram outras medidas para tentar barrar a imigração dos judeus. Mas os judeus, por sua vez, criaram organizações paramilitares como a ANGA e começaram a fazer ações para ocupar o território e tornar Israel independente da Grã-Bretanha. Em 1947, os britânicos entregam a questão para a ONU, para que a comunidade internacional resolvesse o problema. A solução veio em novembro deste mesmo ano. A ONU propôs a criação de dois estados, repetindo a solução da Comissão Real de Peel. Os ingleses, autoridade da colônia da região, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a Organização das Nações Unidas. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupado por um desses povos. E Jerusalém, a capital, ficaria sob a administração internacional. A ONU estabeleceu o seguinte: Israel seria formado por 53,5% das terras. Palestina seria formada por 45,4% das terras. O restante corresponderia a Jerusalém, sob o controle internacional. Os principais conflitos entre Israel e Palestina vieram após a divisão da região pela ONU. Havia, nessa decisão, uma grande contradição, pois os judeus, que correspondiam a 30% da população, ficaria com uma parcela maior do território, e os palestinos, por sua vez, correspondiam a 70% da população e ficariam com uma parcela menor. Além disso, as autoridades árabes alegaram que o seu território concentrava as terras menos férteis e que eles teriam
acesso mais limitado à água potável. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada novamente pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel. Uma pequena parcela de judeus ortodoxos não aprovaram a criação do Estado de Israel. Eles não acreditam ser o legítimo Estado de Israel e diversas vezes se posicionaram a favor dos palestinos. Dia após a fundação do novo país, diversos países islâmicos buscaram destruí-lo. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte à proclamação do novo Estado, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, hoje a atual Jordânia, cercaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram seus lares às pressas para se tornarem cidadãos de Israel. Cerca de 600 mil migraram para Israel e o restante, 200 mil, foram para os Estados Unidos. A questão dos refugiados palestinos tem origem desde o ataque. 70 anos depois, os 750 mil árabes palestinos não conseguiram retornar para suas casas. Muitos deles foram dissuadidos a fugir e hoje vivem como refugiado em outros países árabes. Khalid al-Azim, o primeiro-ministro sírio em 1948 e 49, admitiu esse papel árabe em persuadir os palestinos a sair. Em suas memórias, ele escreveu: desde 1948, estamos exigindo o retorno dos refugiados para suas casas, mas nós mesmos somos os que encorajamos a partir da Palestina. Fecha aspas. A crise dos refugiados palestinos é uma questão enfrentada pela ONU nos dias de hoje. Cerca de $1 milhão são gastos anualmente com esse problema. E vamos entender mais no próximo capítulo. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.